muito suave em dizer que é uma tentativa de golpe. Ele fala abertamente. A gente vai. Se o meu pai for preso e não tiver anistia, a gente vai apoiar um candidato que tem um compromisso de primeiro indultar o Bolsonaro e que, se o Supremo Tribunal Federal declarar isso como inconstitucional, que seja feita alguma coisa para se manter o indulto. Como é que você vê isso? Desculpe, eu falei isso antes dele falar. Aham. Falei aqui, inclusive. Falou. Eu me lembro aqui ou na fórum. Né? Foi. Eu falei que o que eu via, eu não sou bom de política. O Aham. negócio é outra área. Esse talvez seja o backlash que você tá falando, né? É isso, claro. O backlash é esse. Né? Aham. Por isso que eu também falava, essa coisa de apressar muito o julgamento tem que ir no tempo que tem que ir. Se é outubro, é outubro. Eu não acho que o julgamento tem que ser por razão estratégica política. Aham. Mas falando dos efeitos políticos do julgamento, eu não sei se ele sair em outubro é tão bom, não. Aham. Porque para mim está clara a possibilidade de constituir um acordo entre o bolsonarismo mais da família, né, Uhum. com o Tarcísio, né? O Uhum. Tarcísio constituir uma frente conservadora que vai ser muito difícil a gente enfrentar. Sim. Uhum. O que foi um pouco São Paulo contra o Boulos, né? Uhum. Então vai ser assim, o pessoal conservador aqui em São Paulo contra o Boulos, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que ir sempre com calma na análise política. Não, vamos condenar logo, fica aquela coisa meio afetiva, meio ansiosa. Não, calma, a gente está fazendo política, que o jogo é xadrez, não é boxe. Sim. A gente tem... Então, isso pode ser sim. E acho que se fundamentar bem o indulto, não dá para declarar inconstitucional. Se fundamentar bem. É que no caso do deputado Daniel lá, Silveira, eles fundamentaram errado. Né? Eles fundamentaram numa revisão da decisão do Supremo. Isso é inconstitucional absurdamente. Não é papel do Executivo ser o guardião da Constituição, ser quem interpreta a ordem jurídica. Mas se der uma razão humanitária qualquer, é ato político. A Constituição criou. Uhum. É constitucional. Aí nem golpe seria. Não, que de indulto, veja, o indulto é um instituto que vem da monarquia, né? O indulto é um instituto que o chefe do executivo usa com ampla liberdade. Uhum. Né? Então, ele só tem que ter as razões certas, tem que apontar a razão humanitária. Então, veja, e isso é possível haver esse tipo, né? Tem que pensar nisso. Né? Uhum. Acho que me parece algo possível, sim. Acho que é o caminho que eles vão ter mesmo. Agora, só que essa ameaça que ele faz é que é. Desculpa, quase que eu falo um palavrão aqui. É que é difícil de engolir. Uhum. Porque se o Supremo achar que é inconstitucional, tá achado. Assim, quem define o que é constitucional não é o Supremo, não os bolsonaristas. Eles querem se colocar acima da Constituição, das leis, né? É uma visão autoritária mesmo. O que eles estão propondo, ele está propondo é golpe. Uhum. Né? E é um senador da República falando isso para um grande veículo de comunicação e falando em usar o uso da força. Esse está dentro desses limites estendidos da liberdade do político no uso no exercício do seu cargo? Não, eu acho que tem limites, né? Para mim, na realidade, não dá para você punir ele por crime, por enquanto, porque ainda não há potencialidade de violência real. Mas você deveria, o Senado está agindo. Ele tinha que estar na comissão de ética, né? Respondendo. Perdeu o mandato. Perdeu o mandato. Né? Não ir para cadeia, mas perdeu o mandato. Né? Porque é a Casa Legislativa quem vai realizar o controle da legitimidade, da adequação do que um senador fala. Então, eu não tenho dúvida que deveria ter feito isso. Né? Mas nós estamos num momento difícil mesmo, no mundo inteiro. Eles estão oriçados, né? Estão fortes, né? Na sociedade. Né? Então, e é uma coisa que é por aí que você vê, né, Serrano, essas manifestações de rua, falando a respeito dos coitados do 8 de janeiro, você vê todo um discurso construído que é para argumentar essa manobra, né? Pois é toda uma justificativa, né? Estão querendo criar um ambiente social favorável, etc. Né? Veja, é difícil. Os vínculos da política são vínculos afetivos, né? Não tem muita racionalidade. Né? Por exemplo, eu não sou muito otimista em relação a essa base bolsonarista, não. Sabe? Eu acho que para romper esse ciclo afetivo vai ser muito difícil. Por exemplo, o Bolsonaro
foi ridículo no depoimento dele, assim, no plano político, digamos. Para quem é tão macho, assim, tão transgressor, né? Meio decepcionante, né? É decepcionante. Então, não sei, né? Quer dizer, e se agora você acha que vai causar alguma coisa? Acho que não. Alô? Oi. Acho que o Oi, é que sumiu aqui minha tela, não sei o que aconteceu. Você tá ouvindo a gente, professor? Não? Tô ouvindo. Eu não consigo ver vocês. Acho que deve ter dado algum problema no Mac do professor. A gente está lhe vendo normal, estamos ouvindo. Pronto, aqui, apertei um botão aqui e voltou. Gente, mas eu tenho que atender gente que chegou aqui um pouco mais cedo. Me desculpe, viu? Imagina, tranquilo, professor. Ó, só Muito agradecer obrigado. aqui, rapidinho, o Antônio Moreira. Suprema Corte Norte-Americana está sendo leniente com as decisões de Trump, pois mais que sejam contra a Constituição deles. Só responde Não, assim. é que é difícil a situação. O Trump foi advertido publicamente pelo presidente da Suprema Corte. Primeira vez na história dos Estados Unidos que isso ocorreu. Né? Mas, por enquanto, você ainda não chegou na Suprema Corte os grandes casos. Né? Infelizmente, por esse é o problema da ausência de uma Constituição rígida. Quer dizer, eles têm uma Constituição rígida no sentido estrito formal, mas uma Constituição mais rígida, mais dura e mais extensa, né? Com mais formas de procedimento, etc. O processo lá é demorado, acaba sendo, né? Para você questionar um ato do chefe do executivo. E veja, lá foi a primeira grande república que nós tivemos no Ocidente, né? Depois de todo Teve outras pequenas repúblicas antes experiências, mas foi a grande experiência republicana da humanidade até então. Agora é uma república que substituiu o imperador. O presidente lá tem poder para burro. E eles deixaram essa estrutura existindo. Né? Não foi criar. Eles criaram o controle de constitucionalidade que limita a democracia, que limita o poder legislativo. Né? E o controle de constitucionalidade surgiu lá não como essa coisa que é o controle de constitucionalidade hoje civilizada, tal, surgiu como um mecanismo de conter os avanços da Revolução da Independência. Começou a se aprovar leis nos estados em favor de pequenos devedores, da classe média em geral, e a elite americana reagiu muito mal. Então, eles viram a necessidade de controlar, vamos dizer, a democracia, a soberania popular. Precisava pôr limites nessa soberania. Sim. Vejam os artigos federalistas, aquele livro que tem os artigos de Madison, de Hamilton, etc., vocês vão ver esse tipo de... Madison fala da institucionalidade e Hamilton do controle de constitucionalidade, ou seja, não pode, a decisão da maioria tem que ser mediada por uma certa sabedoria institucional, uma certa mediação. Mas nessas foi se criando a figura do presidente com poder de imperador, né? E para você combater isso demora no sistema. Então, não me parece que há propriamente leniência do judiciário. Primeiro que a Suprema Corte é conservadora,